Então, agora, a gente convida a Cristiane Matuzinho, que é psicóloga, né, formada pela PUC, especialista em clínica psicanalítica, instituições, clínica psicanalítica em instituições, mestre em psicologia e doutoranda em psicologia pela UFMG. Atualmente, atua como supervisora do projeto de extensão JAE, do Psilax, lá da UFMG. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Emanuele, obrigada pelo convite. Vou pedir desculpa, eu acho que vai ter alguns barulhos, meu prédio está em obra, então pode ser que em algum momento o barulho fique um pouco alto, aí vocês podem me sinalizar se tiver alguma dificuldade, ok? Bom, segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídios a cada ano, o que representa uma taxa estimada de 11 mortes por 100 mil habitantes. As mortes por conta própria representam a segunda causa de morte entre jovens, de 15 a 29 anos, depois de acidentes de trânsito. No entanto, a Agência de Saúde das Nações Unidas, ela admite que pode haver uma subnotificação, uma vez que o tabu em torno desse problema faz com que os casos de comportamento suicida não fatal não sejam notificados em todo o mundo. No Brasil, os casos de suicídio na adolescência apresentam um aumento expressivo. Entre os anos de 2011 e 2017, houve um crescimento de 10% nas taxas de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos, sendo que o maior aumento ocorreu entre 2016 e 2017, como aponta o perfil epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. No entanto, esses dados eles não refletem a realidade atual brasileira, na medida em que ouvimos cotidianamente na clínica e nas instituições um aumento das ideações suicidas e da concretização das mesmas desde o início da pandemia. Infelizmente, não encontramos dados atualizados de suicídios acontecidos nesse período no site do Ministério de Saúde do Brasil até o momento. Mas qual a particularidade desse fenômeno sobre a adolescência a partir da perspectiva da psicanálise? O Freud, ele aponta que a experiência do despertar para o sexo na puberdade ela é vivenciada pelos jovens como uma perda do sentido da sua própria existência. O ser falante, ele perde a razão de ser ao se deparar com um certo buraco no saber que o sexo produz. Na adolescência, esse encontro ele é máximo, sem o anteparo suficiente da fantasia frente a essa dimensão de realidade. O tema do despertar do jovem para a vida lá fora, para a sexualidade, para a dimensão da falta e da castração, pode então ser tomado como a própria operação psíquica da adolescência. É no despertar do sonho, do Édipo, que o adolescente toma nas mãos a responsabilidade de fazer uma versão de si. Esse despertar da adolescência ele pode ser tomado como um gesto também político, quando o sujeito, ao despertar do sonho da infância, inscreve sua marca e sua versão nova no mundo a partir dos significantes que esse sujeito herda da família, da cultura e da polis. Nesse sentido, a adolescência talvez possa ser pensada como o verdadeiro novo do sujeito, aquilo que esse despertar pode acrescentar como um passo além do outro. Momento de realizar certo deciframento de um enigma de quem ele sonhou. O que eu herdo do outro? Qual lugar eu ocupo no desejo do outro? E se nunca me sonharam? Porém, qual a saída para grande parte dos adolescentes no Brasil que, não sendo sonhados, são submetidos a condições que os fixam a determinados lugares na cultura, quase como um vaticínio vindo do outro social? Responder essa pergunta, no caso a caso, é importante na medida em que os adolescentes reeditam no inconsciente e nas suas formações a questão inaugural do sujeito quanto ao desejo do outro. De que desejo eu nasci? Quanto eu valho para o outro? Ele pode me perder? A ausência de uma resposta acabada e conclusiva sobre o seu ser no simbólico o coloca à prova em relação ao real. Isso toma uma dimensão traumática e angustiante e dá lugar a uma desintrincação pulsional, uma crise do desejo, da vontade de vida, do sentimento de vida, tendo como consequência um crescimento da incidência da pulsão de morte. Assim se desnuda a particularidade da adolescência enquanto sintoma dos efeitos de um encontro que, por vezes, torna-se insuportável ao adolescente, conduzindo-o, muitas vezes, a uma passagem ao ato suicida. É na adolescência, diante de todas essas transformações apontadas,
que os atos podem surgir como uma dimensão responsiva privilegiada, contraponto ao desvelamento da angústia diante desse encontro com o real traumático. As atuações apontam para uma precariedade ou para a ausência de recursos simbólicos imaginários que tem como consequência dificuldade em submeter o real ao sintoma e à fantasia, o que permitiria a esse sujeito realizar um trabalho de ligação pulsional. Diante dessa dificuldade, o sujeito adolescente se vê muitas vezes impossibilitado de sustentar uma relação com a angústia que prescinda da atuação, sendo levado a uma descarga pulsional no real por meio do ato. Lacan aponta que situar o movimento do sujeito em relação aos atos, passagem ao ato ou acting out, é constatar que o sujeito não encontra esse apoio simbólico necessário para a inscrição da castração como falta. Portanto, ou ele reproduz a situação traumática numa encenação, atuando a falta por meio da fantasia, colocando um objeto como falta, endereçando uma mensagem ao outro, como no caso do acting out, ou ele se apaga nesse encontro com o objeto, como na passagem ao ato. Nessa perspectiva, se pensarmos os suicídios juvenis a partir do campo dos atos, podemos entendê-los tanto como modalidades de acting out, quanto como passagens ao ato. A pergunta que nos fazemos, então, é: por que a saída pelos atos, pela morte, tem sido a eleição de adolescentes para lidar com os impasses da adolescência? O que atualmente ameaça a constituição do sintoma que seria capaz de tratar esse excesso pulsional? As atuações, quando seriadas e tomadas como um modo do sujeito de se colocar no laço social, elas apontam de saída para o fracasso do sintoma. Na falta do sintoma, que faria a operação de uma repetição significante, o sujeito atua. O campo dos atos surge, então, como uma última barreira frente à angústia. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Assim, poderíamos abordar o suicídio adolescente como uma das formas de atuação juvenis hoje, junto aos acidentes, às adições, aos fenômenos psicossomáticos, aos atos infracionais, que são outros modos de discordância do sujeito com seu corpo nesse delicado momento. É o campo das atuações que se escancara na adolescência, levando-os da infração à morte tantas vezes. Mas o que fazer? Nessa delicada travessia da adolescência, não há um manual capaz de orientá-los por um caminho que restitua o sentido da vida, o sentimento de vida, o que desencadeia uma fluência desenfreada de sensações e afetos tão fortes quanto contraditórios, assim como a tentação da morte, pensada, imaginada ou fantasiada. Não devemos, então, minimizar a importância dos conflitos que afligem o adolescente, nem suas angústias. Para eles, e sabem disso de alguma forma, as questões que os ocupam são sempre sobre a vida ou a morte. O próprio Freud foi chamado a intervir sobre esse tema em 1910, num simpósio onde foi colocada a questão sobre a responsabilidade das instituições educativas junto às tentativas de suicídio dos seus alunos. Em uma intervenção, Freud manifesta uma visão muito aguçada sobre o papel institucional diante desse delicado momento da vida dos adolescentes. Ele diz: mas a escola deve fazer mais do que não pressionar os jovens ao suicídio. Ela deve lhes proporcionar um anseio de viver e lhe oferecer sustentação e ponto de apoio numa época de suas vidas em que eles são pressionados pelas condições de seu desenvolvimento a afrouxar sua relação com a casa parental, com sua família, com o mundo. A escola não deve nunca esquecer que ela trata com indivíduos ainda imaturos, aos quais não podem ser negado o direito de se atrasar em alguns estádios, ainda que incômodos, de desenvolvimento. Ela não deve reivindicar, para sua conta, a inexorabilidade da vida, ela não deve querer ser mais do que um jogo da vida. A lucidez da reflexão de Freud nos toca particularmente nossa época, na qual vemos crescer a cada dia o caráter definitivo de certos julgamentos sobre os jovens, tomando assim a forma de uma inexorável sentença de destino. Numerosos são os adolescentes que, diante desses julgamentos, abandonam toda tentativa de se recuperar, se declarando incapazes ou um zero à esquerda, por causa de seus fracassos ou de suas condutas, um zero que cai da cena do mundo, num ato, por não encontrar um outro que consinta com o valor da sua existência. Assim, se não é possível as instituições educacionais, incluindo aqui a socioeducativa, ensinar a viver, uma fórmula que serviria a todos, ela pode, portanto, se apresentar ajudando o sujeito a dissolver as nomeações e destinos mortíferos que apontam para o lugar de resto que muitas vezes esses adolescentes ocupam. Transformar-se de sujeito suposto suspeito em sujeito suposto saber. O ato adolescente, ele encena algo da sua verdade, da sua posição
e daquilo que ele interpreta ser o desejo do outro, e por isso ele é importante para a instituição, fazendo com que a instituição não banalize nem o ato infracional, esse que endereça o sujeito ao socioeducativo, e nem sua tentativa de suicídio, essa que pode estar apontando para a instituição um ponto de onde operar, uma vacilação no lugar que esse sujeito ocupava até chegar ali, de onde ela pode operar com a escuta. Ao manejar a angústia de privação de liberdade, diante desse momento já angustiante próprio da adolescência, é importante não perder de vista as perguntas. O que esse ato denuncia? A quem ele se endereça? Com qual demanda? O que vacila para esse adolescente nesse momento? São questões que se colocam na particular relação com cada adolescente e que somente no que lhe é singular se é possível respondê-las. É somente na escuta detida e disponível, se tornando parceira do adolescente nesse bordejamento significante do abismo, que podemos conformar o ato num sintoma capaz de dar um outro lugar para esse adolescente, alojá-lo para além da morte. Tomá-los como sintomas é uma maneira de como podemos operar, responder na prática, convocando então esse ato em dizer. Trata-se aqui de um ponto fundamental na direção do tratamento, que é a importância de manter aberta a dimensão do sintoma, construída no espaço da escuta, ofertando aquele que pode falar. Transformar a angústia em sintoma na medida em que o sujeito possa contornar esse vazio de significação da vida com algum significante, através da escuta e propiciando a fala, onde o sujeito possa articular outros significantes para dizer o que lhe assola. Mais do que a criação de novos espaços institucionais para abordar o suicídio, é importante que a instituição esteja divertida de qual lugar também ela se apresenta na sua formação, na sua função socioeducativa, para que, flexibilizando seus critérios normatizadores, ela possa surgir, nessa aliança institucional, fazer surgir os significantes do sujeito. Assim, o suicídio convoca um duplo trabalho, um com o adolescente, no sentido de construir, através da fala, uma resposta menos mortífera ao desejo do outro, e um outro trabalho com a instituição, na medida em que é importante que ela se implique na apresentação de um outro diverso daquele real que o sujeito encontrou na sua história. Trata-se, na instituição, de investigar que tipo de outro ela para aquele que a serve, ou que dela se serve, para, a partir daí, dizer sim ao sujeito, encarnando um outro que saiba não excluir, não anular, não refutar, não silenciar, não preencher nem sufocar. Essa nova configuração do outro, feita pela instituição, consente, assim, abrindo a possibilidade para uma nova implicação do adolescente num laço possível com o outro. Assim, diante de tudo que eu ponderei aqui, frente às estatísticas, né, que apontam para esses altos números de suicídio juvenil, cabe a nós, né, implicados com a adolescência, nos perguntar, né, qual outro parceiro estão à altura de ser, né, para um sujeito preso de um excesso de gozo, que parece extinguir o poder da palavra e anular a própria existência do inconsciente e a de si mesmo, né, do corpo vivo. Acho que era isso, as minhas considerações. Espero que a gente possa caminhar para o debate.